Bom dia, nono ano, tudo bem? Estamos aqui para mais um roteiro, esse é o roteiro 28, e o roteiro 28 traz como tema para a nossa aula o neoliberalismo no Brasil. E você sabe o que é neoliberalismo? Então vamos lá. Neoliberalismo é uma doutrina econômica e política que surgiu no século XX com base em teorias formuladas por teóricos, né? A teoria neoliberal, ela surge para opor-se à teoria keynesiana do bem-estar social e propõe uma nova leitura da parte econômica do liberalismo clássico, tendo como base uma visão econômica conservadora. O neoliberalismo pretende diminuir ao máximo a participação do Estado na economia. Então, podemos dizer que as suas características, de acordo com a escola austríaca, são o enfraquecimento do Estado e a diminuição drástica da participação estatal na economia. Os teóricos neoliberais defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. O neoliberalismo no Brasil, ele começa com o governo Fernando Collor de Mello e se consolida com a chegada de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Então, de acordo com o pensamento neoliberal, houve redução de investimentos públicos e privatização de empresas estatais. Com o fim da ditadura militar, o Brasil precisava acabar com a sua principal dificuldade econômica. O seu principal problema era a inflação. E também a nossa indústria brasileira, ela se encontrava defasada em relação ao avanço tecnológico de outros países ocidentais. Então, Collor de Mello, ele é eleito e propõe a criação de uma nova moeda, mudança de leis trabalhistas, abertura do mercado nacional, privatização de estatais. Essas medidas ficaram conhecidas como Plano Collor, né? Então, a fim de abrir o Brasil aos mercados internacionais, o país participou da fundação de alguns blocos econômicos regionais, como o Mercosul, né? No entanto, o governo Collor de Mello, devido às acusações de corrupção, ele sofre o impeachment em 1991 e não pôde levar a cabo as suas ideias. Então, quem assume o governo é o seu vice, Itamar Franco, que chama para compor como ministro da Fazenda o senador Fernando Henrique Cardoso, né? Então, nesta pasta, Fernando Henrique Cardoso, ele vai delinear o plano real. E este plano real, ele vai combater a inflação e vai promover a estabilização da economia brasileira. Devido ao sucesso do plano real, Fernando Henrique Cardoso, ele vence as eleições para presidente da República em 1994, derrotando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, Fernando Henrique Cardoso chega ao poder e, com ele no poder, o Estado vai assumir uma outra função. Em vez de um Estado desenvolvimentista e grande investidor, o Estado passaria a ser um Estado regulador. Então, várias agências reguladoras foram criadas a fim de ditar as regras para as novas empresas que passaram a atuar no país, né? Então, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, as ideias neoliberais foram
implantadas, né? E essas ideias incluíam a privatização de empresas, né, como a telefonia estatal, né? Várias empresas de telefonia estatal foram privatizadas, e aí vemos a privatização da Telebrás, da Telerge, da Telesp. Antes, essas empresas eram estatais, né? E passaram para as mãos de grupos privados, de empresas estrangeiras, empresas multinacionais. Depois, a venda de bancos estaduais, né? Como o Banerj, Banestado, o Banespa, né? Hoje, o Banespa foi comprado pelo Banco Santander. O Banco Santander é um banco que pertence a um grupo espanhol, né? Então, antes havia o Banco Banespa, que pertencia ao governo do estado de São Paulo. Este banco foi vendido, foi privatizado para o grupo espanhol da marca Santander. Temos também a privatização de empresas como a Embraer, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras empresas, né? Também como iniciativa neoliberal, nós vamos ter a redução do funcionalismo público a nível federal e a nível estadual em 20%, né? Promovendo aposentadorias antecipadas ou mesmo demissão. Também houve a terceirização de trabalhadores e vários serviços do Estado, né? Então, a terceirização aconteceu a nível federal, a nível estadual, a nível municipal também, e faz parte deste pacote de ideias neoliberais. Também a abertura do mercado nacional para as empresas estrangeiras. Nós vamos ver que várias privatizações acontecem, e aí essas empresas que foram privatizadas agora estão nas mãos de grupos estrangeiros. E as consequências da política neoliberal no Brasil, elas podem ser sentidas até hoje. Até hoje nós assistimos e vemos o nosso país cada vez mais sendo entregue para os interesses estrangeiros, os interesses de fora do país, com a promessa de modernizar as nossas estruturas. Muito bem. Agora os senhores são convidados a responder as questões com base no roteiro 28. E aí, a primeira questão é uma questão de assinalar. Com o fim da ditadura militar, o Brasil precisava acabar com o seu principal problema econômico, que era qual, né? Então, basta dar uma leitura no texto e assinalar a alternativa correta. Depois, a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 1994 está diretamente relacionada a quê, né? Então, qual acontecimento promoveu a vitória de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República? Depois, 3. Com a chegada de Fernando Henrique ao poder, o Estado passa a assumir outra função. Qual é esta função? Então, leiam atentamente o texto do roteiro, copiem, façam uma cópia da atividade no caderno, fotografem uma foto nítida e depois envia para o e-mail da sala de vocês. Espero ter contribuído com mais este roteiro do ensino remoto, né? Aguardo os senhores novamente no próximo roteiro, roteiro 29, e muito obrigado pela colaboração e pela participação neste ensino remoto. Muito obrigado e até o próximo roteiro, roteiro 29, se Deus quiser.